Fala aí, torcedores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando Sem Clubismo. Mudei o nome do canal porque já existe um canal chamado Sem Clubismo para ficar mais fácil daqui para frente para as pessoas acharem nas pesquisas. Se você não for inscrito, inscreva-se, deixe seu like e seu comentário sobre o jogo que eu vou falar agora. É análise de Flamengo 2, Corinthians 0, Corinthians 0, Flamengo 2. O Flamengo era o visitante e o Flamengo aí dá um gigantesco passo rumo a semifinal, pelo menos na minha opinião. Vou dizer por quê. Seguinte, hoje o jogo é um jogo grande, né? Um jogo onde eu conheci dos dois torcedores flamenguistas e corintianos otimistas. Só que eu acho assim, se você for analisar no papel, o time do Flamengo é muito superior ao do Corinthians, né? Mas é muito mesmo, assim. Entendeu? O Flamengo, fazendo aqui uma conta aqui, uma análise, eu acho que titular do Corinthians que jogaria no Flamengo, acho que seria o Cássio, Fagner e o Balbuena, talvez? Deixa aí sua opinião, que eu quero saber. Mas futebol não é só isso, futebol é um coletivo, tem um contexto, como é que a equipe funciona e tal. E o jogo começa, até os 20 primeiros minutos, o Corinthians estava até melhor do que o Flamengo. O Corinthians conseguia incomodar mais o Flamengo, porque o Corinthians estava com a marcação alta. Se o Corinthians quisesse ter alguma chance hoje contra o Flamengo, o Corinthians teria que marcar forte a maior parte do tempo. Teria que marcar muito bem o Arrascaeta, teria que fazer essa marcação-pressão para fazer o Flamengo quebrar a bola pro jogo, ficar mais físico. Tanto é que o Corinthians nos 20 primeiros minutos roubou 3 bolas no campo de defesa do Flamengo, no campo de ataque do Corinthians, e teve a primeira chance com o Mosquito lá do lado esquerdo, uma roubada de bola, o passe entrou, o Yuri Alberto deu nele, ele acabou chutando fraco, ele poderia ter finalizado um pouco melhor, porque com certeza o Corinthians teria menos oportunidades de gol do que o Flamengo. Depois o Corinthians roubou mais duas bolas ali, não conseguiu finalizar com propriedade, finalizar bem a gol, a zaga do Flamengo acabou cortando, mas o Corinthians não sofria sustos, o Flamengo não estava conseguindo se encontrar na partida. Passando ali os 20, 25 e poucos minutos, o Corinthians faz o quê? Afrouxa a marcação, aí o Flamengo começa a ter posse de bola onde? Dentro do campo do Corinthians, no campo de defesa do Corinthians, adiantando o Léo Pereira e o Davi Luiz quase na linha do meio de campo, e aí começa. O Corinthians começa a observar muito, o Flamengo é um time muito técnico, tem jogadores de alta qualidade, e aí começaram a trocar os passes ali e tudo, começou a finalizar no gol, tanto é que aí a grande chance mesmo do Flamengo já foi o próprio gol ali do Arrascaeta, que eu fui ler a regra, né, pra saber sobre esse gol, porque se você for pensar bem, o Flamengo tem uma vantagem ali, né, porque a bola ia para um outro lado, bate na mão do João Gomes, sobe pro Arrascaeta, ele vai lá, coloca como se fosse com a mão, o Arrascaeta com liberdade, esse foi um erro do Corinthians, o Arrascaeta jogou muito solto hoje, muito solto, se mexia, dava na direita, na esquerda, dominava, dava o tapa no jogador, vinha receber entre dois atletas do Corinthians, recebia passe entre linhas toda hora, sabe? E aí, sobre a regra, ele fala que se o gol fosse do João Gomes, teria que ser anulado. Porque aí o João Gomes teve uma vantagem, por mais que ele estivesse com o braço daquela forma, ele teve uma vantagem para fazer o gol. E só que bateu na mão dele e sobrou pro Arrascaeta, né? Eu já vi um lance desse, Palmeiras e Fortaleza, teve um gol do Fortaleza anulado, que a bola bate na mão do Matheus Vargas, que ele meio que corre assim, aí bate na mão dele, e ele vai dar o passe pro José Wellison, e o José Wellison faz o gol. E o gol é anulado. Então assim, a regra é uma bagunça. Então o que diz a regra é que esse gol não pode ser anulado, porque foi isso. Confuso, né? Porque bateu no João Gomes e o Arrascaeta fez o gol. Se fosse o contrário, se fosse o João Gomes tivesse feito o gol, teria que ser anulado. Parabéns a quem fez a regra, essa zona. E aí o Flamengo faz 1-0. E aí o Corinthians sente muito gol, né? Sente muito gol, começa a ceder espaço, o Flamengo começa a chegar mais ali. O Cássio fez defesas importantes hoje, o Corinthians ainda tá vivo, não. É vivo está porque tem outro jogo. Futebol pode acontecer tudo, mas ficou muito complicado. E o Cássio salvou o Corinthians. O Pedro teve uma primeira chance ali aos 20 minutos, uma bola com a Arrascaeta, pegou e deu um tapa ali por cima. Não estava impedido e o Pedro demorou pra finalizar. Então a Arrascaeta, nome do jogo, jogou demais, um jogador muito acima da média pro futebol brasileiro. E aí, vem o segundo tempo, o Corinthians depois de se desorganizar, parou de fazer a marcação-pressão, o Flamengo jogando como queria, toma um gol logo no começo do jogo, e um gol assim que tem toda a incompetência da marcação, porque o Fausto Vera, o Maicon saiu, o Corinthians sentiu muita falta do Maicon, Fausto Vera dá o bote ali no Rodinei, e aí o Lucas Piton faz uma coisa que quem é sobra no futebol, pra quem jogou futsal principalmente, o Piton, o Fausto Vera deu o bote,
e o Rodinei adiantou a bola. O Piton afastou, ele deu 1, 2, 3 passos para trás. Rodinei cruzou, o Gabriel recebeu o bola, ele escorregou, mais um azar. E o Gabriel só dominou ali na canhota, já deu pra ver que ele ia bater, ele bateu. 2-0 Flamengo, e aí o Corinthians se perdeu completamente. Aí o Corinthians não conseguiu jogar mais, não teve nenhuma grande oportunidade de gol, de alguns chutes fora da área ali, que escanteio, um outro escanteio. O Santos acabou fazendo defesa sem nenhum problema, e o Flamengo teve oportunidades para fazer mais. Teve jogada com o Vidal, teve algumas jogadas ali que o Flamengo acabou tomando a decisão errada. O Cássio fez defesas importantes. E no final, o Flamengo jogou ali, o Flamengo esteve muito mais próximo do terceiro gol do que o Corinthians do primeiro. E aí as alterações alteraram mais ainda o time, o Corinthians trocou as peças, ficou pior, com a capacidade técnica inferior, e o Flamengo trocou ali alguns jogadores e manteve o nível, porque o Flamengo tem um elenco bem mais qualificado do que o do Corinthians. Então eu acho que o Corinthians começou com uma estratégia boa, mas não conseguiu manter. Dá pra marcar o tempo todo? Não, não dá. Só que você não pode deixar o Arrascaeta jogar livre como jogou hoje, num jogo de quartas de final. E aí o prejuízo é grande, 2-0. O Cássio ainda no final da partida fez outra defesa ali que acabou evitando o terceiro gol. E agora o Corinthians tem uma grande desvantagem para reverter no jogo de semana, terça-feira que vem, no Maracanã. É possível, futebol pode acontecer, faz um gol rápido, sei lá, o Flamengo sente um gol, o jogador expulso, mas ficou muito, muito complicado, porque eu acho que o Corinthians não usou a estratégia correta, e o Flamengo fez uma excepcional não, uma excelente partida, fez um grande jogo, conseguiu controlar as ações, sofreu ali nos 20 primeiros minutos, mas depois tomou conta do jogo, e aí, um abraço. Acho que a tônica foi essa, o Corinthians começou a estratégia certa, parou, e o melhor jogador pra mim do Flamengo, disparado, é o Arrascaeta, não pode ter essa liberdade que teve, e aí, o Corinthians paga caro com 2-0 dentro da sua arena. E agora? Vamos ver o que vai acontecer semana que vem. Deixa seu comentário, saber se você concorda, se discorda, o que você viu a mais da partida. Tamo junto, um abração, valeu, é nóis.